Eu postei um vídeo resumindo essa história aqui lá no Instagram, mas eu decidi trazer ele aqui para o YouTube também, porque eu acredito que pode ser uma reflexão que a gente se aprofunda um pouco mais e colhe alguns ensinamentos importantes para aplicar na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional. Então eu vou trazer essa reflexão de novo aqui para vocês e eu tenho certeza que ela vai expandir um pouco mais a tua consciência em relação às coisas a forma como você vê as coisas, a forma como você vê o mundo. A Luna está aqui roendo o osso dela, então se ficar um barulho no fundo, é ela se divertindo ali com o osso dela. A história que eu quero trazer pra vocês hoje é que esses dias, né, essa semana, eu fui caminhar com meu marido no parque, às vezes a gente vai, e sempre tem bastante gente, mas nesse dia, em especial, acho que a gente tava com um olhar mais aguçado, sabe? E a gente percebeu que tinha muita gente no parque. Só que quando a gente chegou, geralmente a gente vai pelo mesmo caminho, né? Que é a rota que a maioria das pessoas faz pra dar a volta no parque. E nesse dia a gente olhou e falou, puxa, a gente vai por esse mesmo caminho aqui? Pra que lado que a gente vai, né? Porque não tem um caminho certo, mas a maioria das pessoas vai pelo mesmo caminho. E aí a gente olhou e tinha um mar de gente realmente indo por esse mesmo caminho. E a gente falou, vamos pelo outro caminho, né? Pra gente ver aqui, pra gente fazer uma rota diferente, digamos assim, hoje. E a gente começou a caminhar. E a partir dessa escolha, dessa decisão de pegar um caminho diferente, muitas reflexões vieram à tona. A primeira delas, pra mim, né, foi que eu comecei a olhar as pessoas até um pouco incomodadas por a gente estar indo numa rota diferente do comum. E aí me trouxe essa reflexão do quanto nós estamos inseridos numa sociedade onde a maioria das pessoas está acostumada a pegar a mesma rota e muitas vezes até seguir a manada. A capacidade de senso crítico, né, de analisar se, puxa, a gente vai por esse lado ou vai por esse? A maioria das pessoas não faz essa reflexão. A maioria das pessoas só chega no lugar, vê o que todo mundo tá fazendo e pensa, puxa, se todo mundo tá fazendo, se todo mundo tá indo por aqui, eu acredito que esse é o melhor caminho. E aí, as pessoas caminham. Mas a gente sabe que nem sempre é o melhor caminho, nem sempre é a melhor escolha. E será que pra você é a melhor escolha ir pelo lugar que todo mundo tá indo? Então essa foi a primeira reflexão que eu tive, né? O quanto também o fato de você ver pessoas pegando caminhos diferentes e se colocando nessa posição até às vezes de desconforto de ir por uma rota diferente, te incomoda. Mas não é sobre a pessoa que tá pegando um caminho diferente, é sobre você. Porque se você se incomoda, né, com as pessoas que pegam rotas diferentes, que escolhem caminhos que não são usuais, ou que têm uma capacidade de senso crítico e arcam com essa escolha, né, e falam, não, eu prefiro ir por aqui do que por ali. É sobre você, né, esse incômodo. Você gostaria de ter essa capacidade de fazer essa escolha diferente, mas você está muito preso ali no comodismo de manter a mesma rota, né? E isso não é só sobre andar no parque, né, gente? Acho que vocês já entenderam um pouco. Basicamente, esse foi o primeiro incômodo, a primeira reflexão ali que eu fiquei percebendo, né? A segunda coisa foi que meu marido comentou assim, nossa, é legal a gente pegar uma rota diferente, porque quando a gente pega uma rota diferente, a gente vê as coisas, a paisagem, enfim, as construções, por uma perspectiva que a gente não enxerga, geralmente. Então, você tá indo por um lado, você vê as coisas de um jeito. Se você tá indo pelo outro lado, você enxerga as coisas de um outro jeito. E aí eu falei, nossa, isso é uma super reflexão, porque realmente, né, o quanto todo dia a gente acorda, às vezes faz a mesma coisa, porque faz parte, digamos, da rotina, ou faz parte ali do hábito, né, olhar pela janela pelo mesmo ângulo, ir até o trabalho, por exemplo, de carro, para um mesmo caminho, que você geralmente sabe que é mais curto, que é mais rápido, e aí a gente acaba não pegando rotas diferentes ou caminhos diferentes e a gente não se permite olhar a vida, as paisagens, as coisas por uma perspectiva, por um ponto de vista diferente, que inclusive pode agregar muito no nosso repertório de criatividade, de ideias, de senso crítico, como eu comentei, e isso expande a nossa consciência, né? Então essa é uma dica muito legal, que você comece na sua vida, no seu dia a dia, em pequenas coisas inclusive, né? Se você, por exemplo, vai sentar na sacada e você sempre senta do mesmo lado, ouse hoje pegar a cadeira e pôr do outro lado e senta do outro lado. Nossa, bati aqui na câmera. E senta do outro lado. Você vai ver a paisagem da sua janela de uma perspectiva completamente diferente. Você vai enxergar coisas que você não enxergava antes. Se você pegar uma rota diferente de carro para ir para o trabalho, não pensando só, sabe, no tempo, né? Conseguindo, por exemplo, sair antes de casa, você vai enxergar ali, você vai passar por lugares, conhecer lugares, coisas que você nunca tinha visto. Você vai viver coisas que você nunca tinha vivido. Então que você possa ousar escolher caminhos diferentes para agregar no seu repertório, expandir a sua consciência. E uma última reflexão, né, que essa situação me trouxe,
foi o quanto nós precisamos expandir o nosso senso crítico, né? Como eu falei aqui anteriormente. A gente está tão acostumado a seguir a manada, né? O ser humano tem muito essa questão da identificação, de se preservar e de falar, não, se essas pessoas estão indo por aqui, eu vou me preservar. É até uma questão meio ali do nosso sistema mesmo, né? Do nosso funcionamento. De autopreservação, digamos assim. Então a gente acaba olhando e falando, não, mas se as pessoas estão indo por aqui, é porque esse caminho é melhor, né, menos perigoso, tem menos riscos, então a gente vai por aqui, né, você percebe que é uma coisa até meio lá na época das cavernas, se a gente for pensar, né, só que hoje a gente vive num outro lugar, e as coisas são diferentes, então por que não a gente ter um senso crítico mais elevado e sempre se perguntar, será que essa rota que todo mundo tá indo é a melhor pra mim e é a que eu quero? Né, que a gente possa ter a capacidade de decidir por nós e não irmos pelo caminho que todo mundo está indo. E aí também me traz uma outra reflexão, no sentido de, quando a gente começa a olhar a vida por uma outra perspectiva, a gente começa também, né, a olhar as situações que acontecem com a gente de uma outra perspectiva. A gente expõe tanto a nossa consciência que a gente enxerga as pessoas e as situações de uma forma muito diferente. Então, no fundo, às vezes as pessoas ficam buscando formas, né, de super evoluir, técnicas mirabolantes para evoluir, práticas diferentes. E no fundo, a gente só precisaria, talvez, aplicar coisas na nossa rotina, né, viver a nossa vida de uma perspectiva diferente, nos permitindo, ousando, né, adentrar caminhos, trilhar caminhos que a gente não ousava antes. Então, expansão de consciência também é sobre isso, né? Expansão de consciência é sobre você conseguir ter um olhar diferente a respeito das coisas, da vida, dos acontecimentos, mas se é uma coisa que não é muito comum para você, ou seja, não é uma coisa que a sua mente está acostumada, né, a ter essa expansão de consciência, você precisa se colocar em movimento para que esses movimentos que você faz também te ajudem a ter essa expansão de consciência. Então, tome escolhas mais conscientes na sua rotina, né? Fazer uma refeição de uma forma diferente, pegar um caminho diferente, pegar uma rota diferente, olhar algumas coisas por uma perspectiva diferente. Então, quando você ousa fazer isso, inclusive, o seu cotidiano também fica mais interessante. Às vezes a gente fica buscando experiências novas, né? A gente precisa se nutrir com experiências novas o tempo todo. E, a rotina é chata, tudo. Será que a rotina é chata mesmo? Ou você que não se permite praticar as coisas da sua rotina de uma forma diferente? Absorver ali os acontecimentos, os aprendizados, do que você vê, do que você interage, né, com as pessoas que você interage, de uma maneira diferente. Então, ouse pegar rotas diferentes, para que você tenha perspectivas diferentes, expanda a sua consciência, e com certeza isso vai trazer muitos benefícios aí para a sua vida. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Deixa a sua troca aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal para mais reflexões, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!